Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o imperialismo na África e na Ásia, que aconteceu mais ou menos por volta do século XVIII, quando ocorreu o processo de industrialização. Com a Revolução Industrial, alguns países começaram a promover a partilha da África e da Ásia, principalmente porque eles precisavam de locais para escoar seus produtos. Então, da Revolução Industrial gerou uma mudança em alguns pontos da Europa, fazendo com que alguns países europeus, como a França e a Inglaterra, cogitassem a possibilidade de dominar algumas regiões da África e da Ásia. E foi aí que aconteceu esse processo de dominação chamada de imperialismo. Para a gente entender o contexto do imperialismo, é necessário a gente entender o que significa imperialismo. Então, o que significa dizer, por exemplo, que um país é imperialista? Então, imperialismo é a prática através do qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres, que foi justamente o que aconteceu com os países europeus mais desenvolvidos, que passaram a dominar o continente mais pobre, no caso o continente africano, e algumas regiões da África, da Ásia também. Então, essa dominação de alguns países europeus sobre o continente africano e asiático deu-se o nome de imperialismo ou dominação. Isso ocorreu por conta da busca por escoar os produtos, produzidos lá com o processo de industrialização, porque muitos países ficaram sobrecarregados com produtos e não tinha a quem vender. Não existia um mercado consumidor. Foi quando surgiu a ideia de dominar outros países. No caso aí da África e da Ásia, utilizou-se, por exemplo, inúmeras justificativas de dominação, como, por exemplo, o salvacionismo, onde dizia-se que os países africanos eram um país selvagem, então os europeus viriam para colonizar e salvar esse país, além de outras justificativas dadas para invadir. Foi o que aconteceu nesse período, do século XVIII, a invasão e a partilha literalmente falando, dos países africanos, aliás, do continente africano e asiático. E o que significa dizer que um país ele é imperialista? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo civilizações inteiras sendo submetidas a outras civilizações. O imperialismo tem seu auge no século XIX e tem os países europeus como seus principais agentes. Como eu falei, entre o século XVIII e o século XIX, nós vamos ter a dominação dos países europeus sobre os países africanos. Essa forma de dominação, essa submissão de um país para outro, dá-se o nome de imperialismo. Entre 1850, a partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um verdadeiro sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir, levando, como eu falei anteriormente, a se cogitar a possibilidade de dominação de outros continentes. Então, buscou-se os continentes mais pobres, que seria mais fácil de dominar, utilizando várias teorias para isso, como a do salvacionismo, dentre outras. Então, o que levou o país a dominar, principalmente no século XIX, dominar outros países, foi essa ideia de produção em massa, A Revolução Industrial, a todo vapor, levou os países a produzir em massa e aí teria-se que escoar seus produtos em algum canto. Foi quando ocorreu a dominação e escoamento dos produtos em outras regiões, em outros continentes como a África e a Ásia. Por isso, é preciso encontrar novos mercados para esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, mas também para obter matérias-primas para as industriais. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus e que mais tarde vai gerar uma
guerra, a chamada Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque como começou-se a produzir em massa, então a maioria dos países europeus, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, queria escoar seus produtos, queriam buscar matérias-primas, então a ideia foi fazer a partilha da África e da Ásia, que eram os continentes mais pobres. Só que a Inglaterra e a França saíram na dianteira. Países como a Alemanha, como o Japão, tiveram sua industrialização bem mais tardia, eles ficaram com as regiões menos favoráveis de produção. Isso levou ao descontentamento da Alemanha, da Inglaterra, fazendo com que ocorresse a hostilidade. Dessa hostilidade entre as nações, gerou-se a chamada Primeira Guerra Mundial. O imperialismo na África. O primeiro momento de conquista nos tempos africanos na modernidade aconteceu com o avanço das grandes navegações. Inicialmente, Portugal e Europa foram os colonizadores da África entre os séculos XV e XVIII. Esta primeira fase é conhecida como colonialismo. Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, com uma exploração especialmente marcada pelo tráfico negreiro, que acontecia no Oceano Atlântico. Mas com a ascensão de outras potências europeias, acirrou a corrida pelo domínio do continente e ampliou a exploração acadêmica do território. Então, a gente pode ver aí que a primeira forma de imperialismo no continente africano se deu por meio das navegações, né? Entre o século XV e XVI, gerando o que nós chamamos colonialismo. Já no século XIX, deu-se o nome colonialismo, gerou-se imperialismo, dando origem à partilha, por exemplo, da África e da Ásia. Os povos europeus tinham grandes supremacias, processos de conquistas imperialistas do continente africano. A capacidade de tais países, pelo crescimento e inteiramente de outras nações, levaram as comunidades africanas a serem subjugadas, né? Os países europeus iniciaram uma corrida, né? E sendo que a Inglaterra e a França saíram na vantagem, isso levou ao descontentamento das outras nações, como a Alemanha, como eu falei anteriormente, gerando o que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914. Já na África, a gente percebe uma forma de imperialismo um pouco diferente, né? Na Ásia, o imperialismo aconteceu no século XIX, né? Esse imperialismo dos países europeus ocorreram pela busca de dominar novos territórios, né? No final do século XIX, nós vamos ter inúmeras tensões, né? Nós temos aí, vai começar uma hostilidade, por exemplo, entre Inglaterra e a Holanda, e depois entre os próprios franceses. Então, a continente asiático, basicamente, vai ser repartido entre esses três países, no caso aí, a Holanda, a França e também a Inglaterra, Portugal, desculpe. Então, esse processo passa a ser constante não nos países, né, gerando inúmeros conflitos. O imperialismo do final do século XIX e início do século XX pregava a conquista de territórios espalhados pelo mundo, onde se pudesse promover a exploração e a influência de ideologia. A tensão acirrada entre os países que participaram desse novo momento de conquista de colônias na história da humanidade foi um dos motivos geradores da Primeira Guerra Mundial, como eu já falei anteriormente. Então, pessoal, é isso. Nosso conteúdo sobre o imperialismo da África e da Ásia se deu por esses fatores, né? A gente viu que ele aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX, especificamente no século XIX, e ocorreu devido à produção em massa durante a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial fez com que os países corressem para fazer a partilha da África e da Ásia, que eram os continentes mais pobres. Isso gerou um grande descontentamento. E desse descontentamento gerou-se uma guerra mundial, ok?
Então, qualquer dúvida, tem aí esse conteúdo, qualquer dúvida, vocês podem olhar no livro didático na página 156, que vem falando um pouquinho sobre o processo de imperialismo, ok? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.